Bom, meus amigos, minhas amigas, todos satisfeitos com o almoço, com o lanche? Já acordaram da sesta? Como é que é? Já? Então vamos então à tarefa de como a mediunidade pode contribuir para o mundo de regeneração. Inicialmente, gostaríamos de lembrar um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18, em que está lá registrado: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Não resta a menor dúvida, minha gente, que estamos exatamente nesses últimos dias previstos pela sabedoria celeste, porque a mediunidade hoje, e especialmente após a tarefa codificadora de Allan Kardec, tornou-se voz corrente e constante em todos os quadrantes do planeta Terra. E os livros surgiram, estão surgindo, as mensagens estão vindo, não só pelo Espiritismo, é bom que se diga, porque a mediunidade não é propriedade dos espíritas, mas em todas as religiões temos visto notícias da vida espiritual, notícias de fenômenos mediúnicos pelos médiuns espalhados por todo o globo terrestre. Naturalmente que com a doutrina espírita compreendemos melhor o fenômeno mediúnico, o processo pelo qual ele se apresenta, e temos mais condições, graças ao trabalho de Allan Kardec, e especialmente ao trabalho de Chico Xavier e outros que seguem neste desiderato, nós temos condições de compreender e raciocinar com o fenômeno. A mediunidade sempre esteve ligada ao profetismo, e especialmente ao profetismo ligado ao momento de transição, a transição planetária, como hoje nós dizemos. E do livro Há 2000 anos, no final do livro, vamos ver um trecho onde o Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, vai relatar um sermão de Jesus para aqueles que, como com Lívia, haviam desencarnado no martírio romano. E diz assim o Cristo: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e anelos santificadores. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos de ignomínias e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as suas entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra, e então
Das claridades de minha misericórdia contemplarei o meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo. Combinando com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Esta é a fala emocionada de Jesus de Nazaré, quando recebia, no plano maior da vida espiritual, aquela falange de espíritos de mártires, dentre os quais estava Lívia, a companheira de Públio Lentulus. E vamos entender, neste processo de transição planetária, as razões por que a mediunidade é chamada a ocupar um lugar novo, um lugar destacado, no chamamento individual às criaturas para a renovação espiritual e no chamamento coletivo. Na verdade, é o mediunismo que se vai evoluindo, que se vai adaptando aos progressos da consciência espiritual, para se tornar mediunidade com Jesus e, consequentemente, colaborar para a evolução do planeta Terra. É a mediunidade, o mediunismo em transição para a moralidade do amor fraterno, encaminhando-nos à regeneração da vida terrestre. Então, a mediunidade vem como um fator de evolução, um fator de conquista, conquista nova, de horizontes novos, de percepções mais claras sobre a vida, seus fundamentos, sobre a dor, suas razões e sobre a nossa comunicação com os nossos irmãos mais além. Então, ela colabora não só com a espiritualização da própria criatura, do médium em si, consciente de sua interexistência, como também passa a colaborar com a espiritualização de todos, passa a fazer parte da vida cotidiana da humanidade inteira. Na pergunta 387 do livro O Consolador, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai responder acerca de qual é a maior necessidade do médium. E ele diz: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá sempre esbarrar com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. E Chico Xavier também recebe dele, em Seara dos Médiuns, esta definição importante: ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. É ser ajudante em determinado trabalho, e ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Isso é importantíssimo, porque nos mostra a responsabilidade pessoal da criatura dedicada a alguma tarefa mediúnica, seja ela qual seja,
no sentido de que ela também é co-partícipe do processo e corresponsável por ele, e deve, como indica aqui Emmanuel, ser também disposta a descansar a cabeça de seus guias espirituais, que deverão confiar nela como uma pessoa responsável, lúcida, estudiosa, dedicada e, acima de tudo, amorosa. No livro Emmanuel, o primeiro livro da Lavra de Chico Xavier, com a assinatura de seu guia espiritual, ainda da década de 1930, Emmanuel é muito claro: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então devemos encarar a mediunidade como uma excelente oportunidade de reajuste e progresso diante de nosso passado delituoso. Na verdade, muitos dos médiuns têm dívidas coletivas para com as coletividades em que estiveram ligados, em vínculos passados, em existências passadas, muitas vezes favorecendo a guerra, o extermínio, o vício, o crime coletivo, a desorientação e o desequilíbrio. E hoje, na face da terra, envergando a responsabilidade de serem médiuns com Jesus, tem a chance, talvez a última chance, de resgatar os seus débitos, colaborando com a fraternidade geral, a solidariedade e o amor fraterno. Isto está muito claro na primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, e mais ainda, em se tratando do desenvolvimento da obra kardeciana, vamos encontrar no livro de Gênese uma explicação ainda mais detalhada sobre esse processo de transição planetária sobre o qual estamos falando. Especialmente no capítulo 16 de A Gênese, vamos compreender a questão do profetismo, especialmente pela teoria desenvolvida por Allan Kardec, a que ele denominou teoria da presciência. No item 3 do capítulo 16, vamos encontrar a seguinte informação: os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles. A extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Então, Kardec desenvolve o raciocínio de que é possível, sim, prever o futuro, quanto mais desmaterializado está o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Quanto mais ele se desmaterializa, ou, de melhor forma dizendo, quanto mais espiritualizado é e está, mais condições o seu espírito tem de visualizar os destinos futuros da própria sociedade humana. E compara de forma brilhante essa situação à questão do homem que está no topo da montanha, visualizando todos os perigos da estrada no vale. Mais adiante, no item 4 de A Gênese, ele vai prosseguir: como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar de sua cooperação, pode convir que, em casos especiais,
Ele precinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Depois disso, completa: por isso é que Deus às vezes permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil. Tal missão pode, pois, ser conferida, porém, a alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. No item 6, ele vai dizer ainda: é assim que, em certas ocasiões, essas faculdades de presciência se desenvolvem, providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. Tal faculdade, prossegue Kardec em seu item 8, tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou de desmaterialização. Acontecimentos pertencentes ao futuro podem, assim, ser preditos. E no item 9, conclui: é uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. Mais adiante, no item 14, ele vai dizer: pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar este nos desígnios de Deus. Tal é o tema central deste seminário. Nós estamos em plena transição planetária. Quanto a isso,